Olá para você que está ligado na programação do Sistema Unorte de Comunicação. Eu sou o Jonathan Vieira e este é o Traduzindo, um programa da TV Unorte que é exibido toda quinta-feira às 19h30 e que tem o objetivo de levar para você informação de qualidade das áreas de educação, do mundo profissional, oportunidades internacionais, entre outros assuntos. E no programa de hoje eu já inicio perguntando para você: Do you speak English? Você fala inglês? Você sabe me dizer por que essa língua é tão importante na atualidade? Como aprendê-la? É um processo fácil, difícil, é rápido? Pois é, no Traduzindo de hoje nós vamos falar sobre o aprendizado da língua inglesa. E nós temos uma convidada bem especial para conversar conosco sobre esse assunto. E eu já dou aqui as minhas boas-vindas à professora Franciele Freundeberger, professora de Letras em Inglês da UFPB. Welcome, teacher, here. It's a pleasure to have you here. Tudo bem? It's my pleasure to be here, Jonathan. É um prazer, uma satisfação estar aqui. Quero começar, então, agradecendo a oportunidade de estar aqui, dizendo novamente, então, dessa satisfação de fazer parte desse teu programa, que está iniciando e já iniciou tão bem, parabenizar também o Sistema Unorte de Comunicação por colocar no ar, para a Paraíba toda, esse espaço, de interlocução, de conversa, para que a gente possa tirar da rua, tirar dos corredores, das calçadas da rua essas nossas dúvidas e trazer para cá, para a gente poder conversar sobre elas também. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de conversar com todo mundo. Nós quem agradecemos, professora Franciele. A professora Franciele, ela tem doutorado em Linguística pela UFPB e vem atuando com os temas de formação e trabalho de docentes, de professores, atua também na área de estágio supervisionado e também no ensino e aprendizagens de línguas estrangeiras. Não é isso, professora? Isso, eu trabalho na UFPB. Lá na UFPB eu trabalho com disciplinas específicas da língua inglesa, mas eu também, como você disse, trabalho fortemente com programas, não só com as disciplinas, mas com vários programas de iniciação, tanto iniciação dos professores, daquelas pessoas que estão na graduação em letras e que serão professores, como também programas que buscam fazer essa conversa da escola pública, da escola da rede básica com a universidade. Então, esse trabalho com professores que já estão formados há mais tempo. E, professora, sua graduação, seu mestrado foram também na UFPB? Foi não. Não sei se alguém percebeu, mas eu não nasci na Paraíba. Eu sou gaúcha, sou nascida no interior do Rio Grande do Sul. A minha graduação foi feita numa universidade privada, uma universidade muito reconhecida, com muita qualidade, que se chama Unijuí. Eu fiz a graduação lá. Fiz uma especialização em ensino também nessa universidade e fiz meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre. Foi depois disso que eu vim então para cá, para Paraíba, ser professora aqui da UFPB, e aí sim eu tive a oportunidade de fazer o doutorado aqui. Ah, bacana, professora Franciele. E professora, falando da língua inglesa, nos responda da forma como a senhora desejar, o porquê que o inglês é uma língua tão importante na atualidade, por que ela é considerada a língua franca? Pronto, tem várias teses de doutorado para explicar esse fato aí, mas eu prometo que eu não vou me estender, Certo. Então, a gente pensar numa perspectiva histórica, Quando o Império Britânico saiu conquistando, colonizando, outras populações, outros povos, outras terras, foi levando a língua inglesa junto consigo, e aí, enfim, eu estou falando aqui da história em termos muito, muito breves, Mais recentemente, a gente pode relacionar não só com a questão de conquista territorial, que foi o caso do Império Britânico, mas também uma questão de expansão cultural, uma questão de expansão econômica, Então, a gente vê aí a ascensão, principalmente dos Estados Unidos, trazendo um modelo econômico, um modelo de sociedade propriamente, e uma indústria cultural muito bem feita, uma indústria cultural feita para vender isso,
Então, a gente percebe que tem um trabalho muito forte, né, de valorização da língua inglesa, porque foi um projeto muito bem pensado nisso, né? Então, toda a produção cultural que a gente tem acesso, né, atualmente. Quem nunca assistiu um seriado, uma série, né? Não é mais seriado. Quem nunca assistiu escutou uma música, ou escutou uma inglês. música, um filme, né? E propriamente comprou uma camiseta com alguma coisa em inglês escrita, um boné, né? Então, são todas produtos culturais que vêm junto, né? Com essa produção econômica da globalização, né? Fala-se também, professora, muito sobre as oportunidades ligadas a quem sabe o inglês, né? Oportunidades para quem domina a língua inglesa. Que oportunidades seriam essas nessa perspectiva desse mundo tão voltado para essa cultura norte-americana, digamos assim, né? Que vem com a língua inglesa? É muito comum a gente ver, né, em propagandas de escolas de idiomas, né, que o inglês abre portas, que o inglês abre fronteiras, né, expande as fronteiras. Então, assim, se a gente pensar numa perspectiva mais utilitarista da língua, né, a gente conhece. Eu consigo um avanço na carreira, eu consigo uma promoção no emprego, eu consigo um posto de emprego que talvez eu não conseguiria, né, se eu não falasse inglês. E isso tem se tornado muito mais comum com o advento da tecnologia, né? Então, não é mais raro a gente estar morando aqui em João Pessoa e trabalhando para uma empresa cuja sede é algum país europeu, né? Eu nunca pisei na Europa, mas minha sede de trabalho é lá, né? Então, a língua inglesa possibilita esse tipo de coisa, né? O acesso, então, em termos de oportunidades, o acesso a viagens, né? Então, tem e propriamente ao consumo cultural, né? Que a gente falou ali das séries, das músicas, de ter acesso a livros e tudo isso, né? Consumo científico também seria? Eu ia falar sobre isso também, né? E a quantidade de textos que são publicados, né? Os resultados de pesquisas que são publicados primeiramente ou unicamente em língua inglesa, né? Muitos resultados de pesquisa são sequer traduzidos para português, ou se são traduzidos, demora muito mais. Mas além dessa visão utilitarista, que eu acho que ela é bem conhecida já, ela é muito difundida, né? Muito divulgada, sim. Né? Eu gostaria de falar também de uma visão um pouco mais identitária mesmo, né? De que o contato com uma língua estrangeira, isso não é exclusividade do inglês, né? O contato com uma língua estrangeira permite eu entrar em contato comigo mesma também, né? O estranhamento desta nova cultura, o estranhamento dessa nova organização, desse código linguístico, né? Dessa língua, como que esses significados são construídos, como que as pessoas agem no seu dia a dia. Isso permite com que eu olhe para mim, para a minha vida, para a minha comunidade, para onde eu vivo, e eu consigo também me identificar melhor. Como a gente se comunica, né? De uma forma em geral. Exatamente, e como eu me organizo internamente também, né? Então, eu acredito muito nessa característica da língua inglesa, das línguas estrangeiras como um todo, de esse potencializador da identidade mesmo, de eu me reconhecer enquanto pessoa, ser humano, né? Cidadã, e, enfim, todas as identidades que eu carrego comigo, à medida que eu percebo também outras possibilidades, a diversidade do mundo, né? E as línguas estrangeiras me dão acesso a essa diversidade. Muito interessante, professora Franciele. Agradecemos por essa sua participação nesse primeiro bloco do Traduzindo. E logo mais, após o intervalo, nós voltamos com a professora Franciele Freudenberger, professora de Letras em Inglês da UFPB. A Câmara está no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução do ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e CCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo.
Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o Estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura, além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Porque a pessoa que sofre de obesidade é muito discriminada. Mas a pessoa não sabe que é uma doença. Ser vista como uma obesa, isso me doía muito. Virei minha chave, graças a Deus. Foi um sucesso minha cirurgia. Hoje eu consigo ir para uma academia, amarrar um tênis, fazer tudo. Hoje eu sou uma nova mulher. Só elogios ao Hospital Santa Isabel. Esse projeto não pode morrer. Ele muda não só a vida de alguém, mas de muitas vidas. Programa de Cirurgias Bariátricas. É a saúde de João Pessoa cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Estamos de volta com o Traduzindo e hoje nós estamos aqui com a professora Franciele Freundeberger, que é professora de Letras em Inglês da UFPB. Estamos conversando sobre a importância da língua inglesa e também sobre outros aspectos relacionados a essa língua. No bloco anterior, nós conversamos um pouco sobre o porquê que o inglês foi se tornando uma língua tão relevante. Mas agora eu queria perguntar para a professora Franciele: é difícil aprender inglês? Eu deveria, como professora de inglês, eu deveria dizer que não é difícil. Mas eu sinto muito em dizer que eu acho difícil aprender inglês, sim. E eu vou explicar por quê. Tá? É uma habilidade nova, é usar uma língua, é um sistema de significados muito complexo, né? Que a gente precisa acessar, que a gente precisa entender, que a gente precisa interagir. Então, não é à toa que nós somos os únicos seres conhecidamente que desenvolveram linguagem, né? Então, não é uma questão tão simples assim usar linguagem. Então, eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam isso: desconfie de quem promete milagres, né? Do aprender inglês em 2 semanas, em 3 semanas, aprender inglês estudando apenas 1 hora por semana. Não existe solução milagrosa, né? Então, não existe uma receita, inclusive, não né? Não existe. Agora, isso quer dizer que precisa ser uma coisa chata, que precisa ser uma coisa entediante, que precisa ser... Não, de forma alguma, né? O difícil pode ser prazeroso, o difícil pode ser divertido, desenvolver essa nova habilidade pode ser uma questão extremamente divertida para a pessoa, né? Qualquer pessoa que passou por um processo de desenvolver uma habilidade sabe da felicidade que é conseguir, né, uma conquista ou alguma coisa que não tinha conseguido antes e de repente se vê fazendo, né? A possibilidade de poder interagir com outras pessoas, a possibilidade de poder se perceber, né, usando uma habilidade que até então não tinha, pode ser extremamente prazeroso. Agora, exige sim dedicação, tempo, contato e, mais uma vez, não precisa ser chato, não precisa ser entediante. Até porque é uma habilidade que é possível de ser atingida, não é? Sem dúvida nenhuma. É uma habilidade possível, é uma habilidade... aquela conversa, né, de que eu não tenho jeito para linguagem, eu não nasci para isso,
né? Eu sou de outra área, isso já está comprovado de que isso é um mito, né? De que tem pessoas que são melhores em A e outras que são melhores em B. Eu sou das linguagens porque eu não sou da matemática, né? Dos números. Isso tem a ver com o tempo de exposição que a gente se dedica, né? A determinada habilidade, a determinado fazer, né? Então, não existe pessoa que não consegue aprender uma língua. Existe pessoa que tentou metodologias que não funcionaram para ela, né? Para si própria, que teve talvez experiências, né? Não muito agradáveis, mas eu acredito que é uma habilidade acessível a todos, desde que a gente conheça, né? O que funciona para mim, o que eu quero, o que eu espero, o que eu posso fazer com isso. Certo. Professora Franciele, existem estudos que falam que somente 1% da população aqui no Brasil fala inglês de forma fluente, 5% tem algum conhecimento. Isso são dados reais ou existe outros dados a respeito desse nível de conhecimento da língua inglesa aqui no Brasil? Qual é o panorama, na sua visão, que a gente pode dar quando pensamos nesse aprendizado da língua? Jonathan, esse estudo é um estudo de alguns anos atrás, cujo resultado é amplamente utilizado, né, em propagandas de cursinhos de língua, né? Então, faça parte desse 1% da população brasileira, né? Enfim, a gente vê isso sendo muito usado. Agora, a gente precisa entender como é que foi esse estudo, né? Foi um estudo que foi feito com 720 pessoas, né, apenas, e essas pessoas que já tinham tido a oportunidade de ter tentado aprender inglês em algum momento da vida, né, ter estudado inglês em algum momento da vida. E aí foi perguntado para essas pessoas, na sua opinião, você é proficiente em inglês? Você sabe inglês? E aí, então, 1% dessas 720 pessoas disse sim, eu sei inglês, respondeu com muita segurança, e 5% deve ter dado aquela resposta que a gente normalmente dá, eu me viro. Nível básico. Isso, né? Eu entendo se falam comigo, né? Alguma coisa assim. Eu conheço um pouquinho de inglês. Eles devem ter respondido alguma coisa assim, e todos os outros falaram que não entendem, que tal. Agora, a gente precisa entender um pouquinho o que é ser proficiente em inglês, o que é essa tal de fluência, o que a gente imagina que seja falar inglês, né? O que é ser proficiente em inglês? Então, a gente muitas vezes espera, e isso é vendido, né, novamente, né, uma intenção mercadológica muito potente, né, porque o mercado do ensino de inglês ainda é um mercado em ascensão, ainda é um mercado que vende muito, que circula muito, né? Então, uma intenção mercadológica muito forte para responder essa questão, a gente precisa considerar que a área do ensino de inglês ainda é uma área que gera muitas vendas, né? Então tem uma intenção mercadológica muito potente por trás, né? De vender uma imagem de que fale igual a um falante nativo, né? Faça o nosso curso, pague esta mensalidade, né? Se inscreva no nosso curso e fale como um falante nativo, né? Naquela receita que a gente falou um pouquinho antes, né? E aí a gente compra essa ideia de que para ser considerado um falante de inglês, necessariamente eu preciso falar inglês da mesma maneira como eu falo português, né? E isso é uma imagem terrível para quem tentou já aprender inglês e se considera nesses 5% que eu arranho, eu dou um jeito, né? Eu me viro em inglês um pouquinho. Talvez esse se virar em inglês, se for fazer um teste de proficiência, já vai dar conta de que sabe muito inglês, né? E de que já seria considerado proficiente em inglês, né? Então, nesse sentido, eu gosto muito da ideia da concepção. Na União Europeia foi criada uma comissão, né, para ensino de línguas e tal, e eles geraram há uns anos atrás o que ficou conhecido como Quadro Comum Europeu de Referências das Linguagens. Quem já teve alguma experiência em aprender inglês ou qualquer outra língua, né, europeia, conhece lá a designação, eu sou A1, eu sou A2, eu sou B1, B2, né? São as faixas, né, os níveis nos quais os falantes de inglês são divididos. Que vão do básico até o avançado na língua, não é isso? Isso, então são 3 níveis, né? Três faixas de uso de língua. Então tem o falante inicial, tem o falante independente e tem o falante proficiente. Falante, né, o usuário de língua, né? Mas essa caracterização, por exemplo, o que caracteriza uma pessoa ser inicial? Não é o que ela não consegue fazer.
Muito pelo É contrário. o que ela consegue fazer. É aquilo que ela já é capaz de fazer. Então, se você for olhar lá uma descrição, né, do falante, do que é conhecido como A1, né, que é o falante mais inicial, ele já consegue falar sobre si em contextos de interação face a face. Ele já consegue descrever. E isso já é usar a língua, né? Então, aquela imagem que se vende, pelo menos quando eu estava começando a aprender inglês, se falava, você só sabe inglês no momento que você sonha em língua inglesa, né? Isso é uma grande falácia, né? Então, não dá para esperar que eu só vou me considerar um usuário da língua, eu só vou perder a vergonha de falar inglês quando eu falar igual a tal ator de Hollywood, né? Ou a tal, sei lá, personagem, né, da série que eu vou falar igual aquele nativo. No fim das contas, você só precisa ser entendido, não é isso? Você precisa saber para que você precisa do inglês, né? Qual é a utilidade da língua inglesa na sua vida e se você está dando conta, né, de atender essa utilidade. Então, isso já é um usuário independente da língua. Muito legal, professora Franciele. Estamos conversando hoje sobre a importância da língua inglesa aqui no Traduzindo. Logo mais, depois dos comerciais, nós voltamos com essa conversa super legal com a professora Franciele Freundeberger, professora de Letras em Inglês da UFPB. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução do ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o Estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Porque a pessoa que sofre de obesidade é muito discriminada, mas a pessoa não sabe que é uma doença. Ser vista como uma obesa, isso me doía muito. Virei minha chave, graças a Deus. Foi um sucesso minha cirurgia. Hoje eu consigo ir para uma academia, amarrar um tênis, fazer tudo. Hoje eu sou uma nova mulher. Só elogios ao Hospital Santa Isabel. Esse projeto não pode morrer. Ele muda não só a vida de alguém, mas de muitas vidas. Programa de Cirurgias Bariátricas. É a saúde de João Pessoa cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Estamos de volta aqui no Traduzindo e hoje nós estamos conversando com a professora Franciele da UFPB, professora de Letras em Inglês, sobre a importância da língua inglesa e também falando sobre como aprendê-la. E, professora, eu queria que a senhora começasse assim, agora nesse terceiro e último bloco, falando um pouco sobre o que fazer para aprender inglês. Assim, quais são as dicas que a senhora teria para dar para as pessoas que estão querendo aprender inglês ou que já iniciaram, mas deram aquela parada?
Pronto. De novo, né? Agora eu vou dar a receita, vou abrir meu cursinho e vou ficar rica, né? Vendendo a receita aqui, se fosse possível. Mas, enfim, tem caminhos, né? A gente precisa dar conta de, primeiro, né? O que é a língua inglesa para mim? O que eu quero com essa língua inglesa, né? Com essa nova habilidade de conhecer esse novo idioma. Quais são as minhas expectativas, né? É puramente utilitário? Eu quero porque porque, enfim, é uma questão de eu vou angariar, né, uma posição melhor no meu trabalho, uma questão de carreira, ou é uma questão mais de eu quero ter acesso a produtos culturais, ou enfim, né, o que é que você almeja, né, com a língua inglesa. De posse desse planejamento interno, desse reconhecimento interno, né, buscar conhecer o que funciona para você, né, porque eu falei antes, né, dessa questão mercadológica, não é que cursinho não funciona, é que cursinho não funciona para todo mundo, né? O método de determinada escola de inglês não funciona. Funciona e muito bem, tanto que a gente tem escolas de inglês muito bem estabelecidas e que muito bem sucedidas, né, no ensino de inglês para uma população gigantesca, né? Mas sempre tem aquela pessoa de que, não, mas eu fui naquela escola e não aprendi, né? Aquela escola não presta. Não é isso. É que aquele método, aquela maneira de trabalhar daquela escola, para você, não se identificou com o seu estilo de aprendizagem, com as suas expectativas, com as suas necessidades, né? Então, eu acho que uma primeira questão é reconhecer, sim, eu posso, sim, eu consigo, é uma habilidade que eu consigo desenvolver e adquirir, né? Muito mais desenvolver do que adquirir, porque ela exige, né, esse esforço, esse contato. Mas o que é que funciona para mim, né? Eu tentei de um determinado jeito, não deu certo. Tá, por que será que não deu certo? Porque eu não gostava daquele exercício, eu não gostava daquela maneira, né? E se eu tentar diferente, né? Algumas pessoas têm essa possibilidade de desenvolver essa habilidade quase que de maneira autônoma. Outras precisam da ajuda, outras precisam de mais contato, né, de uma orientação mais próxima. Para algumas pessoas, os cursos online funcionam super bem, né, porque conseguem gerenciar o seu tempo, os seus momentos de estudo, né, se dedicar a isso. Para outras pessoas, não, né? Então, é um processo muito de saber o que eu espero e como que eu individualmente, o que faz sentido para mim. Entendi, professora. E existe hoje alguma metodologia que seja mais interessante para a senhora no sentido do aprendizado da língua inglesa? Bom, retomando, né? A gente tem várias metodologias que funcionam muito bem com várias pessoas diferentes, né? Então, a gente não tem uma única metodologia que dê conta da população toda, de todas as pessoas que querem aprender uma língua, mas a gente tem metodologias diferentes que atendem estilos, necessidades, vontades, né, diferentes aí de aprendizagem. Para mim, o que é importante, né, nesse momento, na questão de uma metodologia de língua, primeiro é reconhecer isso, né, que não existe uma única metodologia que vai funcionar em todos os contextos, né? Essa é uma primeira questão muito importante, principalmente se a gente está se referindo ao inglês que se aprende, que se ensina nas escolas públicas, nas escolas em geral, né? Então, a gente tem ali uma diversidade muito grande de pessoas, né? De alunos, de adolescentes, crianças, jovens, né? Perpassando aquela sala de aula. E o professor dessa escola, né, desse contexto, ele não pode ser um professor que se fideliza a uma determinada metodologia, porque, né, o público é muito diverso, né? Em segundo lugar, justamente retomando lá o que a gente conversou lá no começo da conversa, né, essa possibilidade de eu me enxergar na língua, né, de eu me reconhecer, de reconhecer a minha identidade, né? A gente percebe que quando esse aprendizado faz sentido, quando esse aprendizado toca nas questões que são importantes para mim, toca em questões relevantes, significativas da minha vida, do meu contexto, a tendência é de que isso seja não só mais prazeroso, mais divertido, como também gere resultados mais positivos, digamos assim. Seria, né? O inglês para um real uso, né? Um verdadeiro uso na vida mesmo, né, de cada pessoa que está
aprendendo. E professora, uma outra pergunta fala-se muito sobre a questão de se comunicar. Muita gente chega e pergunta se existe algum tipo de curso de conversação, né? Então, assim, eu vejo que a oralidade vem sendo buscada muito fortemente pelas pessoas. Esses caminhos metodológicos que se voltam para a oralidade são caminhos realmente interessantes no começo de um aprendizado de uma língua? Sem dúvida, porque é uma primeira porta de acesso à linguagem, né? É uma porta de acesso, digamos assim, mais instantânea, né? É através da oralidade que a gente tem acesso, por exemplo, à música, né, esses produtos culturais que a gente falou antes, né? E é uma habilidade que foi negada durante muito tempo, né? Se ensinava muito gramática, certo? E muita leitura, né? Então era muito a questão da ler, interpretar um texto escrito, né? Numa página escrita, com um foco em gramática, né? Então, hoje a gente reconhece, hoje não, mas há um bom tempo na área, né? A gente reconhece que esse uso da língua, e esse uso pode ser na oralidade, mas ele pode ser dado também na leitura, é o que, de fato, proporciona que as pessoas tenham acesso à língua e usem a língua realmente nesses contextos significativos. Então, a oralidade ganhou um espaço muito, muito importante nas salas de aula, justamente por dar acesso a contextos do cotidiano, né? Boa parte das nossas interações no dia a dia se dão através da oralidade, né? Poderíamos dizer que metodologias que se voltam à oralidade são muito mais interessantes para as pessoas? Se esse for o objetivo da pessoa, né? Se a pessoa tiver como foco ser capaz de escutar nessa língua e compreender o que está escutando e interagir oralmente, sem dúvida nenhuma. Se for somente para ler textos, não seria tanto a oralidade a habilidade principal. Exatamente. Sem contar que o acesso que às atividades, né, do cotidiano que a oralidade dá acesso, são habilidades muito mais corriqueiras, né? Então, se a gente pensa na criança que está aprendendo língua estrangeira, provavelmente a maior parte das interações que ela estabelece com os seus familiares, seus amigos, é através da oralidade, né? Então, a língua inglesa ela entra também nesse contexto de reconhecer em que lugares, né, que essa criança, que esse usuário funciona no seu dia a dia e com que propósitos, né, interacionais essa pessoa vai usar essa língua. Inglês americano ou inglês britânico? Isso é muito perguntado sempre, professora. Isso é relevante? Já foi muito relevante quando a gente pensava, né, de falar como um nativo, né, de esconder a minha identidade, mas quando me perguntam, né, qual é o inglês que você fala ou qual é o inglês que eu deveria falar, eu respondo, eu falo inglês brasileiro, né? E eu acho que a língua é uma das grandes questões identitárias que nós temos, né? Manter essas questões identitárias para algumas pessoas é essencial, né? E ainda se a gente fala, né, da questão da globalização do inglês, de reconhecer o inglês como língua franca, a gente está falando aí de uma parcela, por exemplo, tem dados, né, de que 80% das comunicações que se estabelecem usando a língua inglesa como meio de comunicação, se dão com pessoas que não têm a língua inglesa como sua primeira língua, né? Pessoas que aprenderam a língua inglesa em outros contextos. Então, 80% das comunicações são assim. Então, não é de se esperar que a pessoa precise falar como um inglês britânico ou americano, até porque o inglês é falado como língua oficial em mais de 80 países, né? Então, assim, a gente precisa dar conta dessa diversidade da língua inglesa também, para além do Império Britânico, para além do Império Americano, né? Reconhecer o inglês falado em outros lugares como língua oficial, mas também entre eu e você, né? Que não nascemos em países falantes de inglês e que ainda assim nos comunicamos nesta língua, com os nossos sotaques, com os nossos trejeitos, com os nossos vocabulários próprios. Isso tudo é normal. E essa é a beleza da linguagem, né? É essa construção que a linguagem nos possibilita.
Professora, estamos chegando já ao fim. Eu queria muito que a senhora deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo sobre a importância do aprender inglês e como a UFPB pode estar ajudando nesse processo. Antes do recado final, né, eu quero reforçar aqui meu agradecimento de participar desse momento, né? Dizer que a UFPB, ela tem oferecido, né, através tanto do Idioma Sem Fronteira, né, que ressurgiu de uma forma muito bonita, né, de uma forma muito empoderada nas universidades brasileiras, né, então, no sentido de ensinar idiomas para o Idioma Sem Fronteira atualmente atende pessoas que estão na universidade do país todo, mas também professores da rede básica de educação, são sempre muito bem-vindos a fazer. A UFPB também tem curso através do Instituto do INELC, né, o Instituto de Estudos Linguísticos e Literários, né, e Culturais, aliás, Estudos Linguísticos e Culturais, oferece cursos para a comunidade toda, né, cursos de inglês, de francês e de espanhol, né, cursos de mandarim também. Então, existem essas possibilidades, né? Existem as possibilidades oferecidas tanto pela Prefeitura Municipal aqui de João Pessoa, quanto pelo governo do Estado, né? Através do CELIM, do CELESTE, né? de vagas públicas, né? de acesso à língua inglesa e aos outros idiomas todos, né? E reforçar essa ideia de que não existe uma pessoa que nasceu para falar idiomas, né? Existe sim uma pessoa que descobriu a maneira que funciona para si própria, né? E que investiu seu tempo, sua vontade, né? E que investiu ali sua dedicação a isso, né? Sempre entendendo que é um esforço contínuo, não é, professora? E um esforço que recompensa demais, né? Um esforço que abre realmente possibilidades de interação outras, né? E que nos revela, como eu disse antes, nos revela traços nossos, traços de outras culturas e que permite, né, essa troca cultural nesse mundo tão diverso, com tanto a se descobrir, né? E a possibilidade que o inglês nos dá, né, para descobrir esse mundo todo, lá de fora e aqui de dentro também. Que legal, professora. Agradecemos também sua presença aqui, tenha certeza da sua contribuição e agradecemos a sua presença também que nos assiste toda quinta-feira às 19h30 aqui no Sistema Norte de Comunicação, nesse programa que é seu, o Traduzindo. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira.